Boa tarde, pessoal! Vamos falar hoje aqui sobre o que foi tratado na nossa última aula de História da América. Nessa aula, tratamos o tempo todo sobre um dos mais importantes autores de História da América Espanhola colonial, né, que você vai ver presente em todas as bibliografias, né, e tal, que é Serge Gruszinski, né, que é um historiador francês que ele, diferentemente de Todorov e outros historiadores que são referências fundamentais do período, ele não está preocupado especificamente com o período da conquista. Gruszinski está preocupado, sobretudo, com o que vem depois. O que acontece após a tomada de Tenochtitlan. Como que funciona a sociedade mexicana, porque o foco dele é sobretudo o México, tá? Como que funciona a sociedade depois da conquista? Bem, ele vai retomar aí alguns aspectos, alguns alicerces, para explicar o que acontece, né, nesse período pós-conquista. Percebemos o seguinte, que pós o período que definitivamente os espanhóis tomam Tenochtitlan, né, há um movimento, né, de progressiva perda de importância e poder dos aliados indígenas de Cortés. Tanto é que Pedro de Montezuma, né, uns 50 anos depois da conquista, vai reclamar, por exemplo, que está vivendo uma vida miserável. Nota-se, né, um progressivo aumento dos impostos também em relação aos indígenas. Diferentemente do que acontece aqui no Brasil, né, embora houvesse, né, algum movimento de cooptação do trabalho nativo dos indígenas para fins específicos, eles não eram, digamos, escravos, né, no sentido que a gente conhece aqui no Brasil. Eles eram obrigados a pagar impostos e fazerem certas tarefas para os espanhóis, mas eles tinham lá a sua independência. Vai? Mas observa-se que esses nativos vão perdendo a importância na sociedade espanhola, que os espanhóis dominam, né, o México, né, eles que são os mandatários, e uma progressiva perda de poder dos nativos, né? E você vai ver também um movimento, né, que vai passar em torno da ideia de destruição, né, do imaginário nativo. Esse assunto vai ser muito explorado numa das obras fundamentais de Gruszinski, chamada A Guerra das Imagens. Nesta obra, né, o Gruszinski vai conceituar a imagem como uma espécie de simbologia que tem um significado maior, abstrato, que remete a algo muito mais amplo. Por exemplo, o escudo do Flamengo é algo que remete a toda uma história, a toda uma torcida, a todo um conjunto de coisas. Do mesmo modo, os nativos mexicanos tinham também lá o seu imaginário. Eles tinham lá o seu conjunto de imagens. E esse conjunto de imagens remete, dentre outras coisas, ao que os espanhóis identificaram desde pronto, né, que é a ideia de Zemi. Eles perceberam que os índios mexicas, eles adoravam certos ídolos pequenos. Ou você também vai ver um monte de estatueta enorme, né, dos deuses deles, o que os espanhóis chamam de Zemis. Do mesmo modo, tem todo um conjunto de imagens que representa o que os espanhóis são, né? Como a cruz de Cristo, como os santos, como a espada, como a coroa. Então tem toda uma simbologia que representa o que são os espanhóis. O Gruszinski vai se ancorar nesse choque civilizacional, né? Nessa guerra de imagens. Os espanhóis têm o claro objetivo de
colonizar a mente dos nativos e impor a sua visão de mundo sobre os que viviam aqui no Novo Mundo, certo? Bem, então, esse projeto ele já existe desde lá de Cristóvão Colombo, tá? Colombo, como a Todorov inclusive mostra pra gente, ele tem uma preocupação muito forte com a catequese, com a conversão, ter a preocupação, portanto, de tornar os nativos cristãos. Ele tinha espírito de cruzado, inclusive, ele queria juntar dinheiro, recursos e gente para poder retomar Jerusalém para os cristãos. Então, essa guerra imagética ela já rola desde o princípio da colonização. E o mesmo vai acontecer no período de Cortés. Cortés usava como estratégia, né, de conquista, uma delas era sempre dar uma imagem, né, aos caciques, aos caras que mandavam nas tribos. E quando ele encontra finalmente com Montezuma, uma das primeiras coisas que ele pede para Montezuma é para montar um altar de Nossa Senhora em Tenochtitlan. Então há toda uma preocupação de conquista do imaginário. E após a tomada de Tenochtitlan, esse movimento ele se torna ainda muito mais forte. Vem para a América também algumas ordens religiosas, como os franciscanos, e eles têm uma política declarada de destruição de todo esse conjunto de imagens que remete à tradição mexica. Então você vai ver um movimento de destruição de pirâmides, e eles pegam essas pedras para construir igrejas, e quem constrói essas igrejas? Os próprios nativos, é claro. Se eles não são escravos, por outro lado, eles têm que pagar certos serviços para os espanhóis, além de terem que pagar tributos. Okay? Você também vai ver um movimento, né, de destruição de tudo quanto é tipo de ídolo, tudo qualquer tipo de objeto que remeta à crença mexica. Então tem um projeto muito claro, né, de colonização de mente, de catequese, conversão, tornar os nativos, digamos assim, civilizados. É isso que eles queriam, né? Eles queriam que eles se tornassem cristãos e compreendessem outros valores da cultura ocidental. O Grudzinski, ele vai focar, sobretudo, no momento, né, que vai ter toda uma discussão de ideias dentro da própria Igreja Católica em torno da melhor forma de promover essa colonização mental dos nativos. Ele vai demonstrar que haviam duas perspectivas. Uma delas, que era adotada pelos franciscanos, né, em que o cara principal que vai defender essa ideia é o arcebispo do México, Zumarraga, em que ele vai dizer o seguinte: temos que evitar toda quanto é forma de sincretismo religioso. Qualquer elemento que remeta à cultura ancestral deve ser destruído. E eles também são contra a ideia de popularizar os milagres cristãos, pois isso pode remeter a alguma espécie de crença pagã. Passado algum tempo, vai entrar no seu lugar um outro arcebispo de uma outra ordem religiosa, que é o Montufa, que é um cara agostiniano, que vai defender uma ideia diametralmente oposta. Ele tenta se valer da crença dos nativos, que já estão estabelecidas pela observação, ele analisa essas crenças para facilitar o processo de conversão. E ele usa e abusa da ideia de imagens. Uma das ideias centrais que são tratadas pelo Grudzinski é a devoção à Virgem de Guadalupe, e que ele vai tentar explicá-la através de uma perspectiva histórica documental. Ele vai apontar que a primeira referência à Virgem de Guadalupe ela se dá num texto do Frei Bustamante de 1556. Nesse texto, o Bustamante reclama dessa devoção, que seria uma espécie de heresia pagã, e ele inclusive diz que deveria tomar 100 chibatadas cada
índio que fosse cultuar a Virgem de Guadalupe. Ele também fala sobre como surgiu essa imagem, que era uma pintura feita pelo tal índio Diego, né, amando do Monturfa, e que ela se populariza rapidamente. Já havia um culto precedente na colina de Tepeyac, que fica a 10 quilômetros do coração da cidade do México, e eles substituíram uma santa que tinha, um ídolo que tinha lá, pagão, né, que era a deusa mãe, em uma das suas formas, que tinham várias formas na cultura mexica. Uma delas era Tonantes, a mais famosa, mas aquela era uma outra versão chamada Tosse. E substitui por Nossa Senhora de Guadalupe, e os índios continuam indo lá e dizendo que alcançam graças através do culto à Virgem de Guadalupe. O Monturfa vai incentivar esse tipo de prática, a revelia dos franciscanos, e está tendo toda uma guerra ali de estratégias de conversão, ok? Mas beleza, então esse passa ali para a segunda metade do século XVI, passa a ter uma vigilância menor da igreja sobre os cultos tal qual eles eram realizados pelos nativos, né? Porque até 1571 a Inquisição, que se estabelece no México, persegue os nativos que praticam certos rituais que lembravam ao paganismo nativo indígena. Depois disso passa a ter uma visão mais branda. Mas é no século XVII, com Miguel Sanches, com uma obra que ele publica sobre a Virgem de Guadalupe, que essa devoção ela vai ganhar uma dimensão estrondosa, né? Aí que ele vai criar essa visão mística, essa visão mágica da santa. Ele vai esquecer de lado esse Diego, e vai, desculpa, esse Marcos, índio Marcos, que pintou a obra, e ele vai falar que um tal de Juan Diego, na verdade, que é o responsável por essa pintura, e que isso se deu através de um milagre. Não é nem uma pintura, né, se eu parar para pensar. Então esse Juan Diego estava com uma capa cheia de flor e foi se encontrar com Zumarraga, que era o